Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, continuando os conteúdos de astronomia, né, no quarto período, hoje nós vamos falar sobre o combustível das estrelas, certo? Então, o que é que mantém as estrelas brilhantes, né, reluzentes, tá certo? Então, esse conteúdo, ele é conteúdo da nossa matriz curricular do Estado, tá ok? E é na sequência das aulas de astronomia. Então, existem aulas anteriores a essa, é, que vão ancorar, né, que vão ali dar uma sustentação para esses conteúdos aqui. Ok? Se você perdeu, ou se você quer revisar, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra, né, estas aulas e outras aulas. Tá ok? Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Então a nossa aula, né, sobre o combustível das estrelas, ela está dividida aí entre introdução, né, e a fusão nuclear. Nós iremos falar bastante sobre essa fusão nuclear, tá certo? Entender o porquê que ela é importante aí para é, esse brilho que essas estrelas aí elas vão nos entregar, tá ok? Então vamos lá. As estrelas passam por estágios semelhantes aos seres vivos, ok? Elas nascem, vivem e morrem, ok? O ciclo natural da natureza, né? Na natureza, né? Tem, né, tudo na natureza tem o nascimento, né? O momento que foi formado, tem um ciclo e depois tem o desaparecimento, tem a morte, a aniquilação, tá certo? E nas estrelas isso não é diferente, tá ok? Uma estrela ela nasce, nós já falamos sobre o nascimento dessas estrelas, nós já falamos sobre a vida das estrelas e também nós já falamos sobre a morte das estrelas, né? Qual é o desfecho que tem essas estrelas, tá certo? Como a vida de uma estrela é muito longa, diga-se de passagem, fica difícil ver as mudanças que ocorrem nelas, tá ok? Então, nós seres vivos, nós, pelo menos dessa era, não consegue ver a diferença que tem no Sol, né? A diferença de coloração, a diferença de intensidade, quanto a seu brilho, a sua luminosidade, certo? Porque a vida dessa estrela, né, que é a mais próxima da gente, ela é uma vida tão longa perto da vida do ser humano que para a gente não tem diferença nenhuma. Do nosso nascer até a nossa morte, a estrela Sol ela sempre vai estar do mesmo jeito, certo? Então, por conta dessas referências, a gente não consegue ver essa mudança, certo? A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, a vida de alguns insetos. A vida de alguns insetos dura aí alguns minutos, né? Ou algumas horas. Então, em relação à vida do homem, né, é um tempo aí desprezível, né, a vida desses insetos. Então, para eles, em relação a gente, eles também não vão conseguir ver essas mudanças. É basicamente uma comparação que a gente faz a vida, né, a nossa vida, né, do ser humano com a vida aí de uma estrela dessa, como o Sol ou outra estrela, né? Bom, por mais que a gente não consiga ver essas mudanças, elas ocorrem, ok? Porém, examinando cuidadosamente o cosmos, né? O cosmos é o universo organizado, a organização que existe aí nesses astros celestes, os astrônomos conseguem observar estrelas nos diferentes estágios de suas vidas, certo? A gente não consegue ver hoje, a gente não consegue observar, né, e nem perceber aí a mudança que ocorre em uma estrela, mas a gente consegue, né, fazer a observação de estrelas diferentes em diferentes estágios. E com isso fazer, né, as nossas previsões, okay, os nossos modelos matemáticos, em cima daquilo que vai acontecer com a nossa estrela ou com outra estrela, certo? Então, se a gente consegue observar estrelas em estágios diferentes, okay, então a gente já consegue fazer uma previsão para o que aconteça para uma estrela. Okay? Então é por isso que nós sabemos que a estrela tem um ciclo, tá certo? Por observação de estrelas em diferentes estágios. A gente consegue observar estrelas no estágio inicial do seu nascimento, lá nas nebulosas, e estrelas que já estão aí no seu estágio final, tá certo? Já tem
temperaturas muito baixas, luminosidades muito altas, formando gigantes, tá certo? Estrelas em que já estão no estágio final de sua vida, tá ok? Ou estrelas que já viraram, né, outras nebulosas, ou já teve a dispersão de todo o gás, ou superestrelas, né, supersistemas aí que se formaram em buracos negros. Tá, ok? Então essas previsões a gente já consegue fazer porque a gente consegue ver estrelas em diferentes estágios. Tá, ok? As estrelas, elas nascem imersas a nuvens, né? Nascem imensas nuvens moleculares. Ok? Que nós chamamos lá de nebulosas. Já falamos bastante sobre isso. O berçário das estrelas. Tá certo? Então essas nuvens moleculares elas estão imersas em nebulosas, certo? Essas nebulosas elas são nebulosas gasosas, né? Tem uma grande quantidade de gás, tá, ok? Existentes nas nossas galáxias, né? Na nossa galáxia e em outras galáxias, tá certo? Então esse berçário de estrelas que é nebulosa tem uma quantidade de gás muito grande e é ali que vai ter o nascimento dessas estrelas, certo? Bom, elas são feitas de hidrogênio e hélio, certo? Que devido a uma força gravitacional muito intensa, certo? Então essa força gravitacional muito intensa ali vai fazer com que todo esse gás, né, todo esse hidrogênio, todo esse hélio, ele acabe se concentrando ali, ok? Então devido à força gravitacional vão concentrando matéria e ficando cada vez mais densa, certo? Então todo esse gás ali é aglomerado ao aumento da densidade. Lembrando que densidade, né, é a quantidade de matérias por um espaço, por um volume. Tá, ok? Então todo esse gás fica ali aglomerado com uma força gravitacional muito grande, né, que mantém todo esse gás ali naquele sistema. Certo? E isso vai formar glóbulos que acabam colapsando. Certo? Então todo aquele gás, toda aquela matéria, todas aquelas moléculas ali aglomeradas, isso vai acabar colapsando, dando origem a estrelas, né? Certo? Esse processo acontece em centenas de milhares de anos, não acontece de uma hora para outra, né? Então na nossa referência acontece de centenas de milhares de anos, tá, ok? Então essas são as nebulosas, né? Que é onde são criadas as estrelas. Então tem uma grande quantidade, né, uma grande concentração aqui de gás, certo? É justamente desses gases, esses gases aglomerados, certo, colapsando juntamente com uma força gravitacional muito grande que tem a formação das estrelas, certo? Bom, então antes do nascimento da estrela, quando ainda está colapsando, ela é denominada de protoestrela. Isso nós já falamos em aulas anteriores. A protoestrela, né, é o protótipo de uma estrela, tá certo? Nesse estágio, à medida que ocorre a contração gravitacional, ok? Então uma força gravitacional muito grande está fazendo com que todo esse gás ele seja comprimido ali, a temperatura e a pressão aumentam, tá, ok? Ou seja, eu tenho ali uma grande concentração de matéria, né, de gás. Okay? Todo esse gás está sendo comprimido ali. Logicamente que eu tenho um aumento de uma pressão muito grande. Tá certo? A pressão ela aumenta de uma forma muito exacerbada, assim como a temperatura. Se nós pegarmos ali os princípios da termodinâmica, tá, ok? Pressão e volume eles serão grandezas ali inversamente proporcionais. Tá certo? Então eu estou diminuindo o volume, porque eu estou pegando toda aquela matéria e estou colocando em um local só. Tá, ok? Estou colocando em um local só. Então, uma diminuição do volume. Com isso, há um aumento de pressão muito grande. E pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se há o aumento da pressão, há o aumento da temperatura. Certo? E isso a termodinâmica já nos entrega. Tá, ok? Então, vão aumentar exorbitantemente até atingirem um ponto em que se iniciam reações termonucleares nos seus centros. Certo? Ou seja, diminui-se o volume, porque se concentra todo mundo ali, certo? Há um aumento de pressão. Esse aumento de pressão ele leva consigo a temperatura, ok? Então eles dois estão aumentando aí de uma forma muito periclitante, né? Muito grande, muito exorbitante, tá certo? Até o ponto em que toda essa pressão e toda essa temperatura, né, juntamente com a compressão desses gases, vão fazer com que reações nucleares, né, termonucleares aconteçam. Okay? Então elas vão começar a acontecer ali no centro.
Então todo esse gás sendo comprimido ali vai fazer com que essas reações elas aconteçam, certo? Criando uma pressão para fora que vai contrabalancear a força gravitacional e produz um equilíbrio hidrostático, certo? Que vai cessar aí o colapso, tá ok? Então esse é o caminho do nascimento, né, de uma estrela, o comportamento dela lá nesse estágio, tá ok? Após seu nascimento, a estrela passa por várias fases de queima, certo? No caso de queima nuclear. Na primeira delas, a estrela entra na sequência principal do diagrama HR, falamos na aula passada do diagrama HR, nós temos uma coluna, né, na vertical, onde tem a gente consegue observar ali a luminosidade, né? E nós temos aqui na horizontal a escala de temperatura, né? Ou a escala espectroscópica, ok? Então a sequência principal é aquela que começa onde a temperatura é muito alta e a luminosidade é muito alta. E ela vai para um local, né? Pegando uma sequência em que nós temos baixa luminosidade e baixas temperaturas, né? Vai de 30.000 a 2.000 Kelvin ali, né? A faixa de temperatura. Então esse é o diagrama HR, tá ok? Então ela entra na sequência principal. O nosso Sol ele está na sequência principal, né? E o nosso Sol, a taxa de luminosidade do Sol, que é igual a 1, que é a referência que nós utilizamos desse diagrama HR, tá ok? Bom, onde se mantém por lá 90% de sua vida. Então a estrela lá fica ali 90% da sua vida, certo? Consumindo no seu interior o hidrogênio, ok? Que, através das reações de fusão nuclear, vão lentamente se transformando em hélio, numa situação de equilíbrio hidrostático, tá ok? Então todo esse hidrogênio que está ali comprimido, ele vai queimando no seu interior, vai se transformando em hélio, tá ok? E com isso nós temos, né, resultado dessas reações nucleares, nós temos uma liberação de energia muito grande, tá ok? Então todo esse gás aglomerado, comprimido, no centro vai formando as reações nucleares, tá ok? O produto dessa reação nuclear é jogado para a superfície, né? Jogado para a parte mais externa das estrelas. Então essa estrela ela vai queimando ali por reações nucleares, né? Então a queima nuclear que nós chamamos é justamente o que faz com que essa estrela ela brilhe. Ela libere energia de uma forma muito grande. Tá ok? Então nós temos o seguinte. Olha como é que acontece. O hidrogênio, que é uma grande quantidade de hidrogênio, que é comprimido lá no centro. Então nós temos os prótons, né? Que são ali jogados, arremessados um contra o outro. Tá ok? Então eles vão se chocar um contra o outro, vão, não é, com esse choque, tá certo? Que esse choque é chamado de fusão nuclear, porque nós temos a fusão dos núcleos atômicos, então eles vão se bater, vão se chocar um com o outro, tá certo? Então daí nós temos dessa reação, nós temos a formação de outros elementos e a liberação de energia, tá certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho, não é, o deutério que vem justamente desse primeiro caso, tá certo? Então o deutério ele vai se chocar com outro próton e nós temos a formação do hélio 3. E esse hélio 3 se choca, não é, com outra partícula de hélio e nós temos a formação do hélio 4, né, e os prótons aí que vão se formar. Então nós temos processos chamados de fusão nucleares, certo? Percebam que neles nós temos também a liberação de raios gamas. Esses raios gamas nada mais são do que essas ondas eletromagnéticas que são liberadas, a radiação gama que é liberada, tá certo? A radiação gama ela é liberada em forma de ondas, tá ok? É a radiação que sai do Sol. Então, tudo isso aqui tem liberação de energia. Ó. Então, o processo de fusão, nós temos a liberação de energia e a formação de algumas partículas, como o neutrino, ok? O universo, né, o elemento, né, a partícula que é mais abundante no universo é o neutrino, ok? Então o neutrino ele nasce justamente dessas estrelas, dessas reações nucleares que acontecem nessas estrelas, nessas reações de fusão nuclear, tá ok? Então nós temos como produto o neutrino e os raios gamas, certo? Que são liberados, tá ok? Então esse é o processo que acontece no núcleo dessa estrela.
Ok? Então o processo é a fusão nuclear, né? A fusão nuclear, ela é um processo em que dois núcleos se combinam, no caso ali os dois prótons se combinam, né? No caso lá do hélio, que nós do hidrogênio que nós estávamos falando, desculpa, se combinam para formar um único núcleo, ok? No caso esse único núcleo é mais pesado. Um exemplo importante de reação de fusão é o processo de produção de energia no Sol, ok? E das bombas termonucleares, né? As bombas de hidrogênio. Em futuros reatores de fusão nuclear, a reação entre dois diferentes isótopos de hidrogênio produzindo hélio deverá ser utilizado para produção abundante de energia, tá certo? Então, no caso aqui, né, que esses futuros reatores é justamente para liberar uma quantidade de energia muito grande, certo? Que se precisa para esses reatores é uma forma de simular o que acontece nessas estrelas. Então nós temos, né, o hélio, o hidrogênio, tá ok? O isótopo de hidrogênio, hidrogênio 1 e hidrogênio 2, tá ok? E essas partículas de hidrogênio, né, formando partículas de hélio, né? Forma partícula de hélio na forma ali um neutrino, tá ok? Que é justamente a liberação de energia. Tá certo? Então nós temos os hidrogênios, né, os isótopos de hidrogênio formando esses isótopos de hélio, né, e por aí vai. Com isso há essa liberação de energia muito grande, do qual a estrela ela acaba emitindo, tá certo? Então esta reação libera uma quantidade de energia, né, mais de 1 milhão de vezes maior que a que temos em uma típica reação química, ok? Como a queima de gás de cozinha, por exemplo. Esta enorme quantidade de energia é liberada nas reações de fusão, porque quando dois núcleos leves se fundem, a massa do núcleo produzido é menor que a soma das massas dos núcleos iniciais. Ok? Então nós temos dois núcleos leves, né, que vão formar aí, por fusão esses núcleos que são um pouco mais pesados. Né? Uma vez, né, a equação, desculpa, de Einstein, né, que é aquela equação de equivalência de massa e energia, explica que a massa perdida é convertida em energia, ok? Carregada pelo produto da fusão. Embora a fusão seja um processo energeticamente favorável, né, um processo exotérmico para núcleos leves, ela não ocorre naturalmente aqui na Terra, certo? Ela não vai ocorrer naturalmente aqui na Terra, devido às dificuldades naturais para se aproximar aos reagentes, né, devido à repulsão eletrostática entre os dois núcleos, né, para que as forças nucleares possam atuar. Então aqui é o seguinte, nós temos dois núcleos de próton. Próton são partículas de mesma natureza. Lá na eletrostática nós damos os valores positivos para os prótons. No momento que esses prótons eles irão se aproximar naturalmente falando, há uma força, que é uma força eletrostática de repulsão que acontece entre eles. Ou seja, naturalmente eles não conseguem fazer isso. Então precisa-se de artifícios, né, de artifícios para que isso aconteça. Ou seja, um núcleo seja chocado contra o outro. Tá certo? Lá na estrela, o artifício que é utilizado é justamente a grande atuação da força gravitacional, que comprime esses núcleos. Tá certo? Então os núcleos eles são comprimidos por uma grande ação de força gravitacional. Ou seja, a força gravitacional é tão grande que ela acaba vencendo essa força, né, eletromagnética de repulsão que acontece, né, entre esses núcleos. Tá ok? Então aqui na Terra nós precisamos desses artifícios, né, para que ocorra o processo de fusão nuclear, certo? Que são as usinas, né, os reatores nucleares, as usinas nucleares para poder fazer esse processo. Tá ok? Reações de fusão estão acontecendo por bilhões de anos no universo, né? Bastante estrela por aí, né? De fato, as reações de fusão são responsáveis pela produção de energia na maioria das estrelas, incluindo o nosso Sol. Cientistas na Terra foram capazes de produzir reações de fusão nucleares somente nos últimos 60 anos. Né? De 60 anos para cá que a gente consegue fazer. A fusão entre núcleos mais pesados são produzidas em pequenas quantidades, corriqueiramente em aceleradores de partículas. Podemos dizer que a fusão nuclear é a base
de nossa vida, uma vez que a energia solar produzida por esse processo é indispensável para a manutenção da vida aqui na Terra, né? Então, aqui na Terra só tem vida porque tem toda essa energia que vem do Sol. Então, com essa informação, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima.